Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar a aula, então, né? Já esperei aí os 6 minutinhos que eu sempre espero todo mundo chegar, né? E é isso, tá? Hoje a gente tem duas atividades para corrigir. São duas atividades que ficaram do plural, tá? Uma delas é a página 186, que é o início da Unit 4 do livro 1, tá? Que é Experiencing the Past. Vocês tinham um áudio onde vocês escutaram 7 pessoas falando sobre as suas experiências no passado, tá? E depois a gente tem um exercício para corrigir de present perfect que eu passei para vocês, que abriu na segunda ou terça para correção hoje, tá? Eu vou My favorite extreme pessoal, sport is skydiving áudio, né? because Vocês já I dream estão of vendo. flying and I would like. Só que não é agora. Eu vou começar passando o áudio, porque eu não sei se todo mundo abriu, se todo mundo que está aqui teve acesso, tá? Porque uma coisa que eu noto, até eu não tenho anotado aqui, mas é, por exemplo, a atividade no plural, ela foi colocada e vocês têm até, por exemplo, essa atividade era até semana passada para realizar. Às vezes eu vou olhar a atividade e metade da turma não abriu a atividade, tá? Então eu só queria lembrar vocês que novamente esse trimestre a gente vai ter a pontuação pelas atividades realizadas no plural, tá? Então, se vocês não entrarem, não realizarem as atividades, vocês vão ficar com menos nota, tá? Então, igual eu vou passar o áudio, que vocês já deveriam ter escutado lá na atividade, mas eu vou passar porque às vezes o áudio não abre, dá algum problema, tá? Então, página 186 do livro 1, tá? Página 186 do livro 1. Vocês vão escutar 7 pessoas falando e vocês têm que numerá-las de acordo com a ordem que vocês foram escutando. Então, vai ser número 1 e a pessoa vai falar, vocês vão ler ali na página 186 e numerar. Espero que todos tenham feito, que seja apenas para revisar, tá? Para confirmar as respostas. 1. My favorite extreme sport is skydiving because I dream of flying and I would like to base jumping from skyscrapers. The others' extreme sport are not interesting to me. Ronan, Belgium. 2. I think the extreme sports are very exciting and dangerous. But if people want to risk their life, it's their problem. Maya, Belgium. 3. I think some of people who would like to try such kind of extreme sports are ridiculous. I know they might be fun, but life is only one. So they need to think about it seriously. Kyo, Japan. 4. I think that extreme sports are very exciting. Mary, Italy. 5. This is totally cool and exciting, but I think I want to do this stuff even if someone gave me $1 million. Chintaka, Sri Lanka. 6. Personally, I think that extreme sports are not dangerous because they are controlled by people who have skills and great experience of it. Jerome, Switzerland. 7. When you enjoy extreme sports, you have to learn it with teachers to know how to do to control the risks and to enjoy it more. Flo, France. Ok, pessoal. Então, vocês escutaram aí 7 pessoas falando sobre as experiências dela no passado, tá? Essas experiências relacionadas a extreme sports, né? Então, esportes radicais. E eu vou colocar aqui para vocês a ordem, então, correta, de acordo com essa página que vocês estão visualizando aí, tá? Como é que ficou a ordem correta. Então, a letra A era o speaker number 5, letter B, speaker number 3. Só liberar os colegas que estão entrando atrasado. Letter C, speaker number 6. Letter D, speaker number 1. Letter E, speaker number 4. Letter F, speaker number 2. And letter G, speaker number 7, ok? Então, aqui, esta ordem é a ordem que vocês escutaram lá no áudio.
e a ordem que completa esta lacuna aqui, tá? Então, vocês tinham 7 speakers, 7 peoples talking about extreme sports, ok? 7 pessoas falando sobre esportes radicais e ficava exatamente nesta ordem que está aí na tela de vocês, tá? Pessoal, a gente vai dar uma sequência nessa unidade e no final a gente para fazer a correção do exercício do Present Perfect que abriu para vocês na unidade lá no plural dessa semana, tá? Então, pessoal, na página 187, ele pede para que vocês escutem novamente o áudio, ok? Eu vou passar novamente e quer saber who says that extreme sports? Opinion. Então, eles querem saber quem deu essas opiniões, que extreme sports are exciting, are dangerous, are cool, and are fun, ok? Então, quem falou que os esportes radicais são excitantes, são interessantes? Ou quem falou que os esportes radicais são perigosos, ou são legais e, por fim, são engraçados, ok? Então, vocês vão escutar de novo e vão tentar pegar quem são os falantes que relataram essas experiências, ok? 1, My favorite extreme sport is skydiving because I dream of flying. I would like to base jumping from skyscrapers. The others' extreme sport are not interesting to me. Ronan, Belgium. 2, I think that extreme sports are very exciting and dangerous. But if people want to risk their life, it's their problem. Maya, Belgium. 3, I think some of people who would like to try such kind of extreme sports are ridiculous. I know they might be fun, but life is only one. So they need to think about it seriously. Kyo, Japan. 4, I think that extreme sports are very exciting. Mary, Italy. 5, This is totally cool and exciting, but I think I want to do this stuff even if someone gave me $1,000,000. Chintaka, Sri Lanka. 6, Personally, I think that extreme sports are not dangerous because they are controlled by people who have skills and great experience of it. Jerome, Switzerland. 7, When you enjoy extreme sports, you have to learn it with teachers to know how to do to control the risks and to enjoy it more. Flo, France. Ok, pessoal. Então, novamente eu coloquei, apesar de já ter disponibilizado esse áudio para vocês responderem ali. Então, quais dos falantes, né, quais speakers opinion about the extreme sports are exciting, ok? Nós temos 3 falantes que relataram que esportes radicais são exciting, ok? Nós temos o speaker number 5, speaker 5, 4 and 2, ok? O número 5, o número 4 e o número 2, eles falam, então, que os esportes radicais são exciting, ok? Are dangerous, pessoal. Nós temos um speaker, ok? Speaker number 2, tá? Speaker number 2 said about extreme sport are dangerous, que é a letra F ali, né? Então, bem no início ele fala, I think that extreme sports are very exciting and dangerous. Ou seja, ele acha interessante e acha perigoso. Letter C, are cool, que são legais. Então, speaker number 5, ok? E are fun, speaker number 3. Ok? Então, aqui vocês têm as respostas desse listen aqui da página 187, ok? Pessoal, vocês têm aqui abaixo um texto, tá? It's okay, however, ok? Então, vocês têm um texto, eu não tenho a imagem dele aí para mostrar para vocês, mas vocês têm um texto bem grandinho para vocês lerem, ok? O que diz nesse texto? Olha lá. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, ok? Não vou ler todo o texto. As we have seen, many people have different opinions about extreme sports.
Então, como nós vimos, as pessoas elas têm diferentes opiniões sobre esportes radicais, ok? Are they just opinions? São apenas opiniões? Ou are they based on facts? Ou são baseadas em fatos? Let's read what this journalist has to say and check what is fact and what is an opinion, ok? Então, pessoal, vocês vão ler esse texto que está aí na página 187, ok? E vão ver o que é opinion e o que é fato, tá? O que é fact ou opinion. Na página 188, virando a página, vocês têm esse exercício que aparece aqui para vocês, que é esse exercício. Are these statements fact or opinion? Então, de acordo com esse texto que está na 187, vocês vão ler o texto, tá? E vocês vão relatar se é fato ou se é opinião. Se é fato, coloca a letra F. Se é opinião, coloca a letra O, ok? Este exercício, ele vai ficar de tema para a próxima aula, porque a gente não vai parar para dar tempo para vocês lerem esse texto agora, porque com certeza vai surgir dúvidas de vocabulário, ok? E é normal. E aí vocês vão ter que procurar, e se não acharem na próxima aula, vocês podem me questionar alguma dúvida que tiver, né? Mas vocês têm que fazer a leitura. Então, façam a leitura da página 187. Pessoal, uma dica que eu sempre passo de leitura de texto em inglês é que, por exemplo, vocês vão olhar esse texto, vocês vão ver muitas palavras que vocês não conhecem, tá? É normal. O vocabulário da língua inglesa a gente só adquire praticando leituras, tá? Então, a gente não vai ter como adquirir de outra forma. Então, quanto mais a gente lê em inglês, mais a gente vai ter contato com novas palavras e conseguir, então, compreender um texto mais fácil. Uma boa leitura em inglês, ela pressupõe para um não falante, né, um não nativo, que no mínimo a gente vai fazer de 3 a 5 leituras, tá? Como que vai funcionar? Já dando uma base de 3 leituras, para não ir muito além, tá? Então, vocês vão pegar o texto ali, começa em Ever Climbing, ok? Então, vão ler, começa a ler. Lê todo o texto. Vão encontrar palavras que não conhecem? Vão, mas vão ler. Tá? Não vão estar entendendo o contexto? Talvez, mas vão continuar lendo. Vão ler até o final, tá? Isso a gente chama de uma leitura genérica, tá? Faz uma leitura geral. Leu essa primeira vez, vai ler na segunda vez com uma caneta, com um lápis, com marca-texto, sublinhando ou marcando aquelas palavrinhas que vocês não entenderam. Por isso que lá, desde do quarto ano ou até antes, ao menos a tia Marina sempre pede para mim, que a gente faça, que quando vocês comecem a ler o texto, vocês marquem as palavras que vocês não conhecem, para vocês irem atrás, tá? Porque isso é uma das etapas da leitura. Então, vocês vão marcar, vão ler novamente, né, pela segunda vez, e vão marcar aquelas palavras que não conhecem. No momento que marcou aquelas palavras que não conhecem, vocês vão ir atrás delas, né? Então, vocês vão procurar o significado. Recomenda-se até que se escreva num papel a palavra e depois escreva o significado, que isso também ajuda para memorizar, tá? Por fim, vai fazer uma leitura, né, uma terceira leitura, onde já vai saber o significado das palavras, né, que não soube, então já vai conseguir contextualizar esse texto de uma maneira mais eficiente e vai conseguir compreender de uma melhor forma, tá? Então, por isso que já pressupõe, no mínimo, 3 leituras de um texto. Então, vocês vão fazer isso, tá? Isso fica de tema para a próxima aula. Vocês vão ler esse texto da página 186, ok? E vão responder aquilo que está ali em cima, na página 187, tá? Sobre essas opiniões ali, sobre aquelas frases, se são fatos ou se são opiniões, ok? Pessoal, após isso, vocês vão notar no texto que esse texto ele possui 4 palavras em negrito, tá? Então, vocês peguem ali o texto da página 187. Isso a gente não precisa agora fazer toda a leitura do texto para ver essas 4 palavrinhas, mas vocês têm 4 palavras ali. Essas 4 palavras estão em negrito. O que quer dizer isso?
Quer dizer que aquelas 4 palavras a gente vai trabalhar com o conteúdo de linking words. O que são linking words? São palavras de ligação, tá? Então, a gente vai ver aqui como a gente estava nesta página aqui. Link words. Então, diz o seguinte. Look at the highlight words in the preview test. These words are called linking words because they link a sentence. Which one is related to? Ok? Então, essas palavras que vocês veem naquele texto em negrito, tá? São elas. However, for example, or, and when, ok? São 4 palavras que estão em negrito na página 187. A gente chama de frases e palavras de ligação, porque elas ligam 2 sentenças, ok? Mas elas ligam, pessoal, indicando algo, tá? Não são simplesmente palavras de ligação. Elas ligam indicando tempo, ou dando alternativas, ou contrastando uma coisa com a outra, ok? Ou listando, tá? Então, vocês têm aqui aquelas 4 palavras do texto que estão em negrito. Vocês têm que ver se elas são. Qual delas representa? Time, given, alternative, contrast e listen, tá? Ou seja, tempo, alternativa, contraste ou lista, tá? Então, eu vou pedir isso para vocês fazerem, né? A gente corrigir na próxima aula também, porque a gente depende da leitura do texto, né? Não adianta só vocês irem ali ler a palavra, que talvez vocês não entendam, né? Que cada uma traduz. E a gente vai fazer a leitura dessa parte em amarelo que tem ali na página 188, ok? Na 188 diz o seguinte: as palavras que você retirou do texto são chamadas de linking words, pois elas juntam 2 sentenças, tá? Elas juntam 2 sentenças indicando isso que eu falei. Pode indicar tempo, alternativa, contraste, né? Oposição ou listar algo. Em português, chamam-se conjunções. Elas podem designar tempo, alternativa e contraste, tá? Algumas linking words expressam consequência. Observe. Extreme sports get a lot of popularity because they are unique, ok? Então, esportes radicais ganham muita popularidade porque são únicos, tá? Então, esse because, ele também é uma palavra de ligação, mas ele expressa, então, uma consequência. Eu tô falando que extreme sports get a lot of popularity because, porque eles ganham muita popularidade? Because they are unique, porque são únicos, ok? Outro exemplo ali. Eric Rohner was a skydiving, base jumping athlete that sadly passed away because of his favorite hobby, ok? Então, fala ali que ele estava praticando alguns esportes, né? Quando ele passed away é quando ele veio a falecer, então ele passou, né? Because of, por causa disso, né? Então, por ele estar praticando esses esportes, ele ter passado, né? Era o hobby favorito dele, era o passatempo favorito dele, ok? E abaixo diz ali, these activities come with consequences include death or permanent disability. So you will have to know your limits and be extra careful, ok? Então, novamente, tá? Aqui vocês têm essas palavras de ligação, 3 palavras de ligação que indicam consequência, tá? Nesse caso, nessa última frase que eu li para vocês, so. Por que so? Diz o seguinte, these activities come with consequences. Então, essas atividades, elas podem vir com consequências, incluindo a morte ou permanentes, como eu vou dizer, habilidades, né? Perdas de habilidades permanentes. So, you will have to know. Você tem que ter certeza do que está fazendo, dos seus limites e ter um cuidado extra, tá? Então, essas 3 palavras que estão em negrito aqui, elas trazem consequência para vocês, diferente das aquelas 4 palavras que estão no texto,
que são linking words, mas que expressam essas 4 possibilidades aqui, tá? Essas 3 aqui, elas trabalham com consequências, ok? Note, ó, diz aqui embaixo, que so e because são usados por consequência, mas de forma diferente, como a consequência que aparece antes na frase, como because, depois. Por quê? Porque usamos because, pessoal, seguido de um substantivo ou de um pronome. Em português, falamos por causa de. Então, após o because, a gente precisa de ter uma frase, tá? A gente precisa ter a conclusão disso. O because of e o so, não necessariamente, porque ele já está trazendo antes, tá? Essas consequências. Então, o because, a gente vai precisar, because of ali, ó, por causa de, tá? Então, essas aqui são as palavrinhas de ligação que vocês vão encontrar lá no texto da página 187. Essas 4 palavras vocês têm que identificar. Se expressam tempo, alternativa, contrasting ou lista, ok? Pessoal, na página 188, eu vou deixar para vocês fazerem também, ok? Que diz o seguinte: now use your information to complete the sentence. Por exemplo, I study English because. Então, vocês já têm a palavra de ligação ali, tá? Então, eu estudo inglês por quê? Aí vocês vão completar a frase. Todas as palavras, vocês já têm a palavra de ligação. Então, I study English because é uma consequência. Então, vocês têm que continuar ali, because. The weather was terrible, so. Então, também uma consequência, né? O tempo estava ruim, so I get home. So, por isso eu fiquei em casa. You can walk, or, então você vai caminhar, você consegue caminhar, ou, e aí vocês vão completar. I eat a lot of healthy food, for example. Então, eu comi muita comida saudável, a lot of healthy food, for example, e vão listar os exemplos. I love it when, então, I love it when, eu amo isso quando, né, o que eu amo? He is very rich, however, então ele é muito rico, no entanto, né, o que acontece, no entanto? A gente tem que trazer, então, um contraste, ok? Então, essas 3 atividades, elas ficam para próxima aula, tá? Aí, pessoal, vocês vão encontrar, aqui a gente tem que fazer a correção, então, do texto do plural. Mas antes de fazer a correção, acho que eu vou seguir um pouquinho no livro para depois encerrar o livro hoje e aí eu volto para essa correção, tá? Essa era a atividade que estava no plural para vocês. Bom, vocês têm ali na página 189, Review Present Perfect, ok? Let's talk about your previous experience. What have you done? Have you tried a new food? Have you practiced an extreme sport? Have you studied abroad? Então, o present perfect, ele é usado para falar sobre experiências no passado. Por isso que essa unidade 4, ele traz essas experiências, tá? Então, ele faz algumas perguntas para vocês aqui. What have you done? Have you tried a new food? Have you practiced an extreme sports? Have you studied abroad? Então, para que vocês possam contar um pouquinho das experiências. Por exemplo, vocês já estudaram fora do país? Já praticaram algum esporte radicais? Esportes radicais? Vocês já provaram alguma comida nova? O que você já fez, tá? Então, quer saber o que você já fez? Seria um jogo aqui, tá? Let's play a game in pairs, mas a gente não vai fazer. A gente vai já para a próxima página, para a página 190, ok? Que aí a gente vai, então, fazer alguns exercícios. Ao menos essa página 190 a gente realiza agora, ok? Aqui, pessoal, na página 190, vocês estão vendo este exercício primeiro aqui, ok? Tá ao contrário, essa ordem aqui, vocês veem esse menor primeiro. Então, o que eu quero saber? Vocês vão marcar ali, it's true or false, ok? Então, I have never, eu nunca, broken an arm or a leg. Então, eu nunca quebrei uma perna, um braço e uma perna, né? O braço primeiro, a perna depois. Então, vocês vão marcar se é true or false, ok? O caso desse jogo seria vocês terem que fazer essas perguntas para os colegas, tá?
mas a gente não vai conseguir fazer isso agora. Então, I have never won a medal. Eu nunca ganhei uma medalha. Vai marcar lá se for verdadeiro, true, se for false, false. I have never drunk strawberry juice. Eu nunca tomei suco de morango. I have never eaten sashimi. Eu nunca comi sashimi. I have never run 5 kilometers. Ok? Eu nunca corri 5 quilômetros. I have never seen a giraffe. Eu nunca vi uma girafa. I have never been a hospital. Eu nunca estive em um hospital. I have never lived in foreign country. Ou seja, eu nunca morei para o interior, para fora do país. I have never played a musical instrument. Eu nunca toquei um instrumento musical. I have never done or tried an extreme sport. Ok? Então, eu nunca fiz ou tentei um esporte radical. I have never ridden a bicycle. Eu nunca andei de bicicleta. And I have never written a love letter. Eu nunca escrevi uma carta de amor, tá? Então, vocês vão marcar sobre as opiniões de vocês, sendo verdadeiras ou falsas, conforme eu fui falando para vocês, tá? Mas o que interessa dessa página, pessoal, por isso que ela tá em maior aqui, é este exercício aqui, ó. Pay attention to the partners of the verbs. Complete with infinitive past and past participle form of these verbs. Vocês têm uma fotografia da tabela de verbos, tá? De verbos irregulares, onde vocês... A 188 também fica de tema. Sim, Maria. Sim, fica também, tá? Então, vai ficar a página de tema 187 para vocês lerem aquele texto. Responder se era opinião ou fato, né, na página 188, e fazer aqueles exercícios das palavrinhas ali para vocês completarem, tá? Mas aqui, pessoal, o que nos importa bastante dessa página 190 é essa tabelinha aqui, tá? Essa tabela nada mais é do que a fotografia da tabela que vocês têm de verbos irregulares. Quem já pegou a tabela de verbos irregulares consegue ver. Então, por quê? Vocês têm o verbo no infinitivo. Accept, agree, answer, ask, believe, hate, love, like e wash, ok? Nesse caso, pessoal, são verbos regulares, tá? Na outra página que a gente vai encontrar os verbos irregulares. Nesse caso aqui são verbos regulares. Verbos regulares no past participle, ele vai seguir aquela mesma regra do simple past. Eu vou acrescentar o ed no final. Como eu vou acrescentar o ed? Então, terminando em E, eu vou acrescentar apenas o D. Terminando em consoante, vogal, consoante. Sendo monossilábicos, eu vou dobrar a última consoante. Sendo terminados em Y e antes vem uma consoante, eu tiro o Y e coloco o IED. Terminado em Y e vem antes uma vogal, eu apenas acrescento o ED, ok? E aqui tem os seus significados, ok? Então, como que essas palavrinhas que estão faltando, vocês devem completar, tá? Essa aí eu vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer. Esses são os verbos regulares, então vocês vão acrescentar algo, então é rápido. Em 2 minutos a gente corrige essa e passa para a correção do tema que ficou do plural, ok? Um minuto e a gente corrige.
Pronto, pessoal. Pessoal, então aqui, ó, vocês tinham o verbo agree. Eu falei agora quando comentei com vocês sobre colocar o verbo no simple past. Se verbos terminam em E, eu vou apenas acrescentar o D. Como já está no past participle, tá? Então, eles não mudam, na verdade. Então, agree, ele vem para agreed, ok? Com um D no final. Answer é um verbo que ele não termina em E. Ele termina em consoante, vogal consoante, termina. Mas ele não é monossilábico, ele não tem a sílaba mais forte no final. Ele tem a sílaba mais forte no início. Então, answer, ok? O answer é o inicial, que é o mais forte. Então, eu não devo dobrar minha consoante no final, tá? Então, eu simplesmente vou fazer o acréscimo do ED. Answer, ok? Answer. Answered, ok? Answered. Eu simplesmente acrescentei o ED no final. Tanto no simple past como no past participle, ok? Ask. Ask é um verbo pequeno, mas um verbo não termina em E, não termina em Y, não termina em consoante, vogal, consoante. O que eu vou fazer? Acrescentar o ED. Asked, ok? Believe, pessoal. Believe termina em E. Então, o que eu devo fazer? Apenas acrescento o D, né? Believe it. Hate. Ele já estava preenchido. No past participle fica da mesma forma. Hated, ok? Eles se repetem. O simple past do past participle com os verbos regulares, eles se repetem. Invited. Vocês já têm o verbo no simple past e no past participle. Então, vocês só devem colocar o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Nesse caso, é o invite, que é convidar. Eu tiro só o D, ele termina em E, tá? Então, invite, ok? Depois, love, vocês têm que acrescentar o ED no final, ok? Loved, tanto no simple past como no past participle. Like, acrescenta o D, né? Porque termina em E. Walked. Walked, vocês já têm ele no simple past e no past participle. Vocês vão trazer ele para o infinitivo. Walk, ok? Wash, vocês já têm o verbo ali no infinitivo, então vocês devem apenas acrescentar ele no simple past e no past participle, ok? Pessoal, para a próxima aula, então, além das atividades que eu já passei, fica a página 191 também. Que a página 191 é só vocês pegarem a tabela, tá, dos verbos e completar. Vocês não tem que fazer nada além disso, tá? E para a próxima aula, vocês vão ver que vai abrir as atividades, a gente faz a correção daquelas atividades ali, tá? Vai abrir essas atividades no plural na semana que vem para vocês. E a gente vai, então, apenas fazer a correção delas para, na semana que vem, finalizar o livro 1 e já, quem sabe, poder começar o livro 2, ok? Então, página 191, onde você só tem que preencher, que é essa página aqui. Deixa eu botar grande aqui para vocês. Essa que a gente fez agora. E a 191 é essa. Vocês têm esses pedacinhos aí, vocês continuam um pedacinho de verbos regulares, tá? E depois, na verdade, eu acho que a 191 é tudo verbos irregulares. Tudo verbos irregulares, só que a primeira coluna são verbos irregulares que não mudam a forma, tá? Que é esse pedaço aqui, que não muda a forma ele é irregular, mas ele é irregular por ele não se alterar, tá? Depois vocês têm aqui os verbos, então, que mudam as formas, tá? De acordo no simple past, podem ser diferentes e outras não, tá? Então, você só tem que pegar a tabela de verbos irregulares na página 191 e completar aqui, tá? Então, vou completar, vamos ver o que está faltando. Se está faltando o verbo no simple past ou no past participle, ok? Agora, a gente volta para fazer a correção do exercício que abriu para vocês no plural essa semana, tá? Que era para hoje, que era para completar com present perfect. Eu quero tirar uma dúvida antes com vocês. Na semana passada, a gente fez um jogo, tá?
esse jogo ali pelo Kahoot, ele abriu as alternativas para vocês? Vocês conseguiam visualizar as alternativas? Ou vocês só conseguiam visualizar a forma geométrica e a cor? Pois é, então eu queria saber, Maria, por que ninguém falou na hora, tá? Eu acho, não sei se vocês pensaram que iam estar me fazendo de trouxa, né? Mas eu ia acabar sabendo, porque eu fiz com as outras turmas, e as outras turmas têm mais, no mínimo, capacidade de falar com vocês. Vocês falaram para mim aquele dia? No chat, então, porque eu não vi. Eu falei para vocês que eu não estava enxergando o chat. Bom, mas não importa, tá? Isso só mostra que não tem como ficar trazendo o jogo, porque eu tenho certeza, eu estava aqui, eu não vi em nenhum momento, ninguém abriu o microfone e falou. Mas não tem problema, a gente segue só fazendo exercício e corrigindo, que é isso que a gente consegue fazer aqui, tá? Então, no plural aqui, vocês abriu essa atividade para vocês, complete the present perfect tense of the verbs given, ok? Então, vocês tinham que completar com present perfect, né? Conforme os verbos que eram dados. Então, lembrando, o que eu devo usar no present perfect? Eu devo usar o have ou has. Quando eu uso has na terceira pessoa do singular, ou seja, para he, she e it. E o verbo que acompanha, ele acompanha no past participle, ok? Que se for um verbo regular, vai ser igual ao simple past, eu vou acrescentar, né? Fazer o acréscimo do sufixo. Ou se for irregular, ele vai trocar totalmente a sua forma. Então, vocês já têm aqui algum exemplo. Esse exemplo, a gente tem a utilização do advérbio already, ok? Então, I have already writing the book. Write é um verbo irregular, no past participle ele vem para writing, ok? She, pessoal, vou colocar aqui uma caixinha de texto para inserir as respostas para vocês. Já tem aqui. Tá. Então, she eu tenho que completar com has, né? Porque eu não vou completar com have. Have eu completo para I, para you, para we, para they, tá? Então, has. E o verbo é work. O verbo work é um verbo regular, onde eu vou fazer apenas o acréscimo do ed. Então, she has worked here for 3 months. Ela trabalhou aqui por 3 meses, tá? Agora, eu não falo quando foram esses 3 meses, ok? É uma experiência no passado, mas eu não tenho essa marca de tempo para utilizar o simple past. Então, por isso que eu uso, nesse caso, o present perfect. We, espacinho, to Australia, usar o have, ok? Então, we have. O verbo go, ele é um verbo irregular. Então, we have gone to Australia many times. Nós estivemos na Austrália muitas vezes, ok? Pergunta, pessoal. A gente traz o auxiliar do present perfect para frente. Como é pergunta que utilizou o you aqui, então, have you ever... E o verbo, então, be, ele vem para been. É um verbo irregular que está lá na tabela, tá? Então, have you ever been to Paris? My parents, espacinho, visit me recently. Então, my parents, pessoal, são meus pais. São meus pais? São eles. Então, my parents have visited, verbo regular, me recently, ok? My family são they ou são we, porque eu vou estar junto na minha família. Então, o auxiliar que eu devo usar o have, e aí é na negativa. Então, haven't. My family haven't arrived, ok? Verbo regular, yet. Então, a minha família ainda não chegou, ok? Vou botar grande aqui para vocês copiarem, corrigirem, mas já se acostumem. Provavelmente é esse tipo de questão que vai ter na prova de vocês. Então, vocês têm que saber o auxiliar, tem que saber o verbo no simple past ou no past participle, ok? Na verdade, para utilização. Só que começa a complicar um pouquinho, porque a gente vai ter... vocês vão ter que ver se é present perfect ou se é
Simple Past. Agora, no segundo livro, vocês trabalham um pouco com esse contraste de Simple Past e de Present Perfect. Então, se na primeira prova a gente já teve alunos com notas um pouco mais baixas e errando questões de Simple Past, vocês agora têm que saber bem o Simple Past para conseguir colocar, então, o Present Perfect no local adequado, ok? Pessoal, deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Vamos ver, temos 14 pessoas, acho que entrou mais alguém, vou anotar, depois vão liberando. Conforme eu vou falando, se quiser sair, já pode sair. Eu vou só interromper a gravação aqui.